Bom dia. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, com esse auditório lotado. A gente estava esperando um pouquinho, né, para as pessoas chegarem, acordarem. Mesa de manhã é terrível, né? Ainda mais aqui em Brasília, que às vezes as distâncias são um pouco complicadas, né? Então, hoje a gente inicia com essa mesa 4, quem faz história das ciências sociais no Brasil. O nosso segundo dia de seminário, o seminário Memórias da Sociologia, Memórias e História da Sociologia no Brasil. E a gente, com o objetivo dessa mesa, de quem faz história das ciências sociais no Brasil, é chamar pessoas que estão trabalhando na ponta com pesquisa em história das ciências sociais, né? Então, assim, a gente escolheu pesquisadores que estão sempre presentes nos congressos, como nos principais GTs, né, da Unpox, nos principais GTs da SBS, né, e que estão fazendo pesquisas assim, extremamente atualizadas e de destaque no nosso campo acadêmico para prestigiar, então, a qualidade do nosso evento. Então, para mim, é uma honra e um prazer enorme estar com pesquisadores que eu admiro muito nessa mesa, né. Eu vou apresentar aqui, então, nossos participantes na ordem das apresentações. O primeiro deles é o professor Luiz Augusto Campos. Ele é professor de Sociologia e Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP-UPERJ, e doutor pela mesma instituição. Ele coordena o grupo de estudos multidisciplinares da ação afirmativa, o GEMA, e o Observatório das Ciências Sociais. Foi pesquisador visitante na New York University e na Sciences Po de Paris. É autor de Em Busca do Público, a Controvérsia das Cotas na Imprensa e coautor de Raças e Eleições no Brasil e Ação Afirmativa, Conceitos e Histórias em Debate. E também é editor-chefe da revista Dados e representante da coleção de Humanidades no Conselho Consultivo da plataforma Cielo. Trabalha com pesquisas sobre interfaces entre raça e política, bem como estudos de ciência e geometria. Gente, vocês estão conseguindo ouvir bem? Porque esse microfone está um pouquinho baixo, né? Beleza. Em seguida, a gente tem o Alexandre Correia, que é graduado em História, servidor do CNPq desde 1986, atuando no Centro de Memória desde 2016. Então, o CNPq é um convidado externo, né, que é uma honra estar com um representante do CNPq aqui, e que vem falar sobre o projeto Memória do próprio CNPq. Em seguida, a gente tem a Lidiane Rodrigues, professora do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. Ela é coordenadora do Programa de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC e do projeto CAPES-COFECUB, né, Sociologia Franco-Brasileira dos Intelectuais e da Cultura. Também coordena o GT da Sociologia, na SBS, e é membro do Committee Board do Research Committee History of Sociology da ISA, né, da International Sociological Association. E possui doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. É muito bom ter uma historiadora na mesa, né? É necessário, inclusive. E, por fim, eu quero mencionar nosso querido participante, Enio Paciani, que está ao final ali da mesa, professor do departamento e do programa de pós-graduação em Sociologia da URGS, e editor adjunto do periódico Sociologias. Ele é doutor pelo programa de pós-graduação da USP, concluído em 2007. Atualmente é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do programa de pós-graduação em Sociologia da Federal do Rio Grande do Sul e foi vencedor do prêmio José Albertino Rodrigues, concedido pela CNPq, Unpox, pela melhor dissertação de mestrado no concurso de obras científicas e teses universitárias em ciências sociais em 2002. É autor do livro Na Trilha do Jeca, Monteiro Lobato e a Formação do Campo Literário no Brasil. Então, acho que foi até um pouco cansativo aqui de dizer todos os predicados dos participantes dessa mesa. Para além dos predicados, agora a gente vai ter o privilégio de assistir às apresentações de cada um. A gente começa com apresentações sobre acervos, né, que é a metade dessa mesa, então o Luiz Augusto inicia e depois o Alexandre, e em seguida com pesquisas dentro do campo da institucionalização das ciências sociais no Brasil. A Lidiane com editoras e o Enio Paciani com a institucionalização da pós-graduação na Federal do Rio Grande do Sul. Bom dia e que inicie os trabalhos. Eu aconselho que vocês usem o outro microfone, que ele está mais alto. O mais baixo deixa com o moderador.
Bom dia a todas e todos. Queria agradecer ao Matheus pela apresentação generosa, cumprimentar os membros da mesa, com os quais temos interfaces plurais, digamos assim, nesse tema, e dizer que eu estou muito feliz de estar falando aqui na UNB de um modo talvez um pouco torto. A sociologia é um pouco a minha casa. Eu fiz graduação aqui na ciência política, numa época em que a ciência política e a sociologia eram bem separadas. Não sei se ainda hoje é assim, imagino que sim, mas quase todas as minhas matérias optativas ou optatórias, não me lembro como é que chamava na época, foram feitas aqui na sociologia com alguns professores, que eu não vou mencionar o nome, porque não quero gerar ciúmes se eu esquecer um ou outro. Então, de certo modo, a minha cooptação para a sociologia começou aqui. Depois eu fui fazer mestrado e doutorado no Rio em sociologia, muito embora ainda haja dúvida se eu sou sociólogo de verdade, eu não vou entrar nessa polêmica, mas considero aqui, de certo modo, um pouco a minha casa também. O que eu pensei em apresentar para vocês, na verdade, o que o Matheus encomendou para que eu apresentasse, é o projeto de memória que eu coordenei no IESP por ocasião dos 50 anos da nossa pós-graduação em 2019. Acho que você pode passar, pode dar uns 5 cliques. Mais um. Esse projeto começou, na verdade, em 2018, numa preparação... Ele começou a ser projetado, digamos assim, em 2018, e ele foi, aos poucos, consolidando 6 frentes de pesquisa. Uma primeira, pensar uma identidade visual para esse projeto de memória. Vocês vão ver que tudo nesse projeto é polêmico e controverso, que eu acho que é um ponto interessante sobre o modo como a gente lida com a memória de um instituto como o IESP ou como era o UPERJ. Um segundo ponto, o levantamento efetivo do acervo, né, juntar todo esse material de memória. Um terceiro ponto tem a ver com a digitalização do acervo. Um quarto ponto com a divulgação dos projetos de memória. O projeto de memória aqui da UNB vem sendo divulgado de modo bastante interessante. Eu estou acompanhando o Instagram já tem alguns meses, estava ansioso para o debate, mas eu acho que tem questões e desafios quando a gente pensa em divulgar um projeto de memória que a princípio não é uma coisa que a princípio não interessa ao grande público, né? Depois a gente fez um levantamento da bibliografia disponível sobre o IESP, sobre o antigo UPERJ, e finalmente algumas reflexões sobre o futuro dos projetos de memória e os desafios que eu acho que são atuais. Pode passar, por favor. Acho que pode dar também uns... Tá ótimo. Esse projeto de memória no IESP tinha alguns desafios e algumas vantagens, digamos assim. Uma primeira vantagem é que a pós-graduação do IESP e do UPERJ funciona no mesmo lugar, na mesma casa, desde 76. Então, na Rua da Matriz 82, o programa de pós-graduação funciona lá, o que implicava que a gente tem uma biblioteca, que a gente tem um acervo razoavelmente estável. Isso facilitava, de certo modo, o trabalho de memória. Qual é o problema disso? O problema disso é que a história da nossa pós-graduação é uma história muito acidentada. Então, apenas para se ter uma ideia, eu vou falar mais em detalhe do que eu chamo de a grande ruptura, mas quando os programas de pós-graduação do UPERJ foram estatizados e migraram para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um caminhão da Universidade Cândido Mendes parou na porta, entrou na biblioteca e sequestrou grande parte dos documentos que foram colocados em caixas e que depois se perderam na Universidade Cândido Mendes, que enfrenta uma crise muito grande. Então, a gente teve que fazer algumas incursões por lugares que eu não vou comentar aqui, para achar um ou outro documento, uma outra coisa que se perdeu. Outra vantagem e desvantagem desse projeto era, de um lado, essa estabilidade institucional, mas combinada com uma instabilidade institucional. Então, estabilidade institucional, por exemplo, funcionar na mesma casa. Por exemplo, nós pudemos entrevistar professores que estavam na fundação do UPERJ. O professor César Guimarães, que ainda é vivo e que estava ativo no momento do projeto, foi quem, por exemplo, escolheu a casa onde ia funcionar o UPERJ em 76, e a primeira casa onde funcionou de 69 a 76, na Rua Paulino Fernandes. Então, você tinha elementos que facilitavam, digamos assim, construir essa conexão histórica. Por outro lado, a história do UPERJ, do IESP, é uma história muito acidentada,
particularmente acidentada por crises de salário, né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar, mas não há uma década do UPERJ que não tivesse uma grande crise de salário até a crise de 2010, em que os professores ficaram mais de um ano sem receber salários, e o que levou à migração para a UERJ, e que, a partir de 2016, gerou uma crise de salário na UERJ. Então, eu costumo brincar sarcasticamente que provavelmente a culpa é nossa pela crise no estado do Rio e pelos efeitos salariais, né? E um terceiro elemento tem a ver com o fato de que a história do UPERJ conta com uma bibliografia bastante ampla nas ciências sociais, seja por estudos da institucionalização das ciências sociais, seja por estudos do papel da Fundação FOR no Brasil. Você tem uma lista relativamente grande de textos produzidos sobre isso, o que facilita bastante o trabalho de memória. Mas essa bibliografia é muito desigual, no sentido de que ela é muito focada, por exemplo, no programa de ciência política, pouquíssima coisa produzida sobre o programa de sociologia, e muito focada em elementos, curiosamente, né, como se considera que o UPERJ é um dos pioneiros num certo tipo de institucionalização das ciências sociais, os elementos mais cotidianos, ou por assim dizer, mais sociológicos da sua história, escapam dessa bibliografia que está muito presa a normas e etc. Então, a gente tentou conduzir esse projeto levando em conta essas vantagens e desvantagens. Pode passar, por favor. Aí eu acho que você pode fazer 3. Ótimo. Eu imagino que a maioria das pessoas, quer dizer, não sei, os talvez excessivamente jovens não saibam dessa história, mas excessivamente jovens para quem não é excessivamente jovem já. Mas o fato é que o UPERJ foi um instituto que foi fundado em 1969, no Rio de Janeiro. Na verdade, é 1966, mas como pós-graduação só em 69, no âmbito da Universidade Cândido Mendes, e no bojo de uma série de financiamentos que a Fundação FOR fez no Brasil para a criação de pós-graduações em ciência política, que imitassem, digamos assim, ou que incorporassem um modelo dito departamental, baseado em créditos, e não o modelo tradicional na época, baseado no sistema catedrático, que então vigorava, por exemplo, na USP. Eu não vou falar muito dessa história, mas fato é que o UPERJ foi, durante a maior parte da sua história, um instituto privado, ligado à Universidade Cândido Mendes, mas com muita autonomia, inclusive com uma certa autonomia de administração financeira em relação à Universidade Cândido Mendes, com uma exceção, que eram os salários dos professores, o que gerava vários problemas, como a gente vai mencionar. Essa história é muito oscilante e, como eu já adiantei, em 2010, 2011, todos os professores do antigo UPERJ pediram demissão e se tornaram inicialmente bolsistas da FAPERJ, trabalhando em pós-graduações que a CAPES classificou como pós-graduações herdeiras da UERJ, no que hoje é o Instituto de Estudos Sociais e Políticos. É uma história muito tortuosa, muito complexa. Se vocês tiverem mais interesse, a gente fala disso no debate, mas fato é que existe essa grande ruptura, que, por um lado, não foi tão grande assim, a gente continuou na mesma casa, inicialmente todos os professores, 100% dos professores passaram para esse novo instituto, depois alguns professores, por razões jurídicas, decidiram não ficar nesse instituto, enfim, mas que também teve efeitos práticos de ruptura mesmo, como eu falei, um certo sequestro de parte do nosso acervo, algumas mudanças, etc. E, na Universidade Cândido Mendes, ainda existe hoje um instituto chamado UPERJ, com uma pós-graduação em Sociologia Política, que foi refundada, se eu não me engano, em 2016, posso estar enganado, mas, enfim, só isso já dá uma ideia do tipo de dilema prático de reconstrução do acervo, mas também do tipo de dilema simbólico, ou seja, como é que a gente constrói uma linha histórica de um instituto que, por definição, não teve linha histórica. Pode passar. Isso se apresentou já de início na marca que a gente decidiu fazer para os 50 anos. Essa é a marca do IESP, a marca que foi formulada imediatamente após a transição para a UERJ, e o nosso designer, o Jerome Bri, que a gente contratou para fazer esse serviço, a gente contou essa história toda para ele e falou assim, se vira aí para fazer uma marca dos 50 anos. E o que ele propôs, pode fazer,
era uma interpretação, uma reinterpretação dessa marca que era a casa, tentando brincar com livros, então é uma marca que remete a livros, mas também com um histograma, com um gráfico, né? O IESP tem uma tradição de gostar de números, mas um pouco também com essa dimensão de uma história perpassada por crises, né? Então você tem ali barrinhas que estão caindo, barrinhas que estão oscilando. Eu acho que o primeiro ponto era a gente admitir que essas crises faziam parte da nossa história, pode passar, e isso virou a marca do IESP 50 anos, que talvez até a gente completar 60 em 2029, continua sendo a nossa marca mais usada. Pode passar, por favor. Bom, isso é o cartaz, o plano de fundo, a gente tentou. Documentos históricos. Aqui eu não vou, evidentemente, trazer todos os documentos históricos que a gente levantou, mas foi muito curioso descobrir documentos históricos, literalmente, no almoxarifado do IESP, em estado bem avançado em estado bem precário, né? Esses documentos hoje estão expostos no prédio, em quadros para o público. Ali à direita tem o documento de fundação do IUPERJ, com uma mancha de café bem acentuada, mostrando a importância do café para a história das ciências sociais. E esse documento é de 69, do início de 69, e o documento do lado é uma carta escrita pelo diretor do IUPERJ à época, o Bolívar Lamounier, ao reitor da Cândido Mendes, professor Cândido Mendes, escrita em julho, reclamando dos salários, reclamando que os salários eram atrasados, chegavam em valores distintos. Cartas reclamando de salários, talvez o documento que a gente mais tenha no acervo do IUPERJ-ESP, mas é isso, mostra um pouco de como foi essa história. Pode passar. Por outro lado, a gente contou com muitos materiais que sistematizavam bastante a história do Instituto. Um deles tem a ver com os cadernos de ementas, que o IUPERJ editava semestralmente ou anualmente, desde 69 até 2019, quando essa pesquisa aconteceu. Esses cadernos de disciplinas eles continham as ementas de todas as disciplinas ofertadas, alguns continham cronograma, outros continham só bibliografia obrigatória, quer dizer, todos continham bibliografia obrigatória, alguns com cronograma, e eles continham também uma espécie de introdução em que era apresentado o programa até com um certo nível de reflexão teórica. Tem uma das primeiras ementas de 69, um dos primeiros cadernos de ementa, começava dizendo assim: o programa de pós-graduação do IUPERJ se caracteriza por uma abordagem liberal. Aí você fica assim, nossa, 69, alguém botar liberal? Mas era liberal no sentido de que as temáticas deveriam ser livres, os estudantes deveriam escolher o que iam pesquisar, ou seja, não tinha esse modelo catedrático que então dominava no período. A gente digitalizou todo esse acervo está disponível no site, que depois eu vou mostrar no final, 50anos.iesp.erg.br, e já foi objeto, ao meu conhecimento, de 3 análises, 3 artigos científicos sobre essas ementas e sobre os autores que marcaram cada uma das épocas do Instituto. Pode passar. A gente também fez um levantamento sobre os docentes e pesquisadores que passaram pela casa, que parece simples, mas foi talvez o mais difícil, porque essa documentação era muito complicada, e não só os salários eram complicados no IUPERJ, mas os estatutos legais dos professores. Então, o meu colega, que foi meu professor, Nelson do Vale Silva, ele brinca que ele tinha o estatuto de professor convidado permanente, porque ele trabalhava na PUC, ele trabalhava no CNPq, naquele laboratório de informática do CNPq, e ele foi contratado como convidado permanente e ficou 40 anos no estatuto de convidado permanente, seja lá o que isso quer dizer, né? Então, a gente fez um levantamento, na verdade, a partir de 2 fontes, mas principalmente pelas ementas, quem deu aula, quando deu aula, como deu aula, e também dos projetos de pesquisa que estavam cadastrados nos documentos que a gente achou. Então, ali à direita, vocês têm um print da página que mostra todos os pesquisadores que passaram pela casa e a barra indicando o período desses pesquisadores. Então, você tem, por exemplo, não está aí o professor César Guimarães, que só recentemente saiu do programa de pós-graduação, mas que atravessou a história toda do Instituto. Professor Luiz Antônio Machado, que à época também tinha atravessado toda a história do Instituto, do programa de Sociologia, de 76 a 2019, e vários outros. Pode passar, por favor. Esse foi um trabalho relativamente mais fácil. A gente sistematizou todas as teses e dissertações defendidas no Instituto, especificamente as bancas. E disso a gente se valeu de uma tradição inventada, que eram as atas de defesa. Então,
O IUPERJ e o IESP guardou todas as suas atas de defesa, naqueles livros Atas de Defesa, que eu era particularmente contra, porque diziam que a gente tinha que preencher todos os documentos e preencher na ata de defesa, e que se a gente não fizesse aquilo, a CAPES não ia reconhecer o diploma. E aí eu brincava que eu não via um funcionário da CAPES indo lá perguntar assim, onde é que está o livro da ata de defesa? Se não tiver aqui, eu vou caçar o diploma, etc. Era mais uma burocracia. Mas o fato é que essa coisa manual permitiu a gente levantar todas as teses e dissertações, todas as bancas, todas essas composições. E hoje a gente está num projeto de digitalização e de obtenção de todas essas teses e dissertações. Muitas foram levadas pela UCAM. Eu não tenho uma estimativa clara hoje, mas mais ou menos 60% já está digitalizado e disponível na rede Sirius, que é a biblioteca da UERJ. 60% é um percentual copo meio cheio, meio vazio. Como eu estava na organização do grupo, eu acho que é um percentual incrível. Mas, na verdade, você pensar de todas essas teses e dissertações, 40% a gente não acha fácil, é um percentual um pouco preocupante. Bom, aqui tem o Bosque, já deu, né? O Bosque, que foi o primeiro, Renato Bosque, que foi meu colega lá no Instituto como professor, primeira dissertação defendida na ciência política, Sônia Fleury, primeira dissertação defendida na sociologia, Ângela de Castro Gomes, primeira tese defendida na ciência política, e Renan Springer de Freitas, primeira tese de doutorado defendida na sociologia. Pode passar, por favor. Parte desse projeto envolveu o programa Caminhos, que é um programa de entrevistas com alguns professores do IESP, dando preferência para os professores mais antigos e mais acessíveis também. Não é fácil entrevistar cientistas sociais, não é fácil fazer pesquisa com cientistas sociais. E alguns professores que participaram de momentos-chave, até hoje, compõe até hoje os vídeos mais vistos do canal do IESP. Então, o vídeo do professor Vanderlei Guilherme tem 3.000 visualizações, o vídeo do professor Charles Peçanha tem 2.000 visualizações, é algo muito visto, pode passar. A gente fez 12 capítulos no total com esses professores que estão aí, e está tudo disponível no nosso canal no YouTube. Pode passar. Tem uma outra coisa importante, eu estou esquecendo de fazer o meu jabá, que é o fato de que um elemento de continuidade do Instituto foi a revista Dados. Não foi uma continuidade fácil, nós tivemos um processo judicial pela captura do nome Dados, ganhamos esse processo judicial, então hoje a revista Dados continua no IESP. Dados é mais antiga do que a pós-graduação do IUPERJ. Eu costumo dizer que Dados, não é porque eu sou editor-chefe, mas Dados é mais importante do que a pós-graduação do IESP. Mas fato é que Dados tinha, até a década de 80, uma parte em que ela falava, às vezes nomeada desse jeito, o cotidiano do Instituto, em que se dizia o que se fez naquele semestre, as pesquisas, quem visitou, etc. E isso foi fundamental para a gente reconstruir esse projeto. E, na época, nós contávamos também com a memória incrível do professor Charles Peçanha, que foi editor da Dados durante 40 anos, além de ser uma das pessoas mais legais das ciências sociais, e, enfim, todo mundo amava. Finalmente, em 2019, no final de 2019, a gente fez o nosso seminário comemorativo. Não vou falar em detalhes, mas fizemos uma mesa sobre a ciência política, com professores da casa, também com professores que passaram pela casa, como o professor Zé Murilo de Carvalho. Fizemos uma mesa sobre a história da sociologia, com a professora Neuma Guiar, a professora Elisa Reis, que não estavam mais na casa, mas que já tinham passado por lá. E uma mesa com, aqui não está dando para ver, mas com estudantes que passaram por lá, Michel Missi, Nízia Trindade, Isabel Lustosa, Luciana Veiga, e por aí vai. Mais uma. Eu vou passar por isso, mas é basicamente a bibliografia especializada no IUPERJ e no IESP, está toda sistematizada lá. Inclusive, a gente mostra a página de cada artigo, tese, dissertação e livro, em que é comentado algo do texto, ou seja, para mastigar bem para quem quiser fazer pesquisa sobre isso. Pode passar. Fizemos uma edição especial da revista Cadernos de Estudos Sociais e Políticos, que é a nossa revista discente, só com artigos dedicados a esse acervo. Mais um. Eu, especificamente, com o professor Zé Suaco, escrevemos um texto baseado nesse acervo que está publicado na revista de Manguinhos, da Fiocruz, analisando um pouco o que esse acervo nos mostra, sobretudo sobre a sociologia, que, no caso do Instituto, tem algo muito curioso. Todos os sociólogos da primeira geração do programa de sociologia do IUPERJ contam com uma vultuosa bibliografia cada um. Então, Luiz Antônio Machado, no mínimo 10 textos sobre Machado. Simon Schwartzman,
um monte. Carlos Azembal, Nelson do Valle, Neuma Guiar, etc. Todos são considerados pioneiros nos seus respectivos campos, mas praticamente nenhum texto sobre o programa de sociologia. E havia a ideia de que, na verdade, o programa de sociologia era, na verdade, formado por acadêmicos especializados e que não formavam uma escola. E isso é verdade, mas o nosso ponto é de que a especialização era uma ênfase tão importante do programa de sociologia que essa era a missão, a vocação institucional do programa de sociologia. Cada um aqui vai ter um tema, cada um aqui vai investir naquele tema, mas sempre, de certo modo, remetido ao problema das desigualdades, da democracia, enfim. Tem várias outras deduções que a gente faz disso. Pode passar. Ótimo. Para encerrar, eu queria fazer uma reflexão sobre o futuro, se você me der mais um minutinho, sobre o futuro desses projetos de memória, né? A gente contou no IESP e UPERJ, evidentemente a gente enfrentou muitos problemas, mas a gente contou com um acervo impresso muito grande. Hoje, tudo está sendo digitalizado e a gente tem a premissa de que o que está no mundo virtual vai estar no mundo virtual para sempre. Isso não é verdade, não há nenhuma garantia de que o mundo virtual continuará do mesmo jeito no tempo. Existem hoje, por exemplo, em termos de editoria científica, a gente tem que mandar os artigos para as chamadas plataformas de preservação digital, que são plataformas que garantem que um determinado arquivo digital vai estar num arquivo físico, num servidor físico. Mas, mais recentemente, com o governo Trump, existe também uma questão política. O governo Trump está perseguindo todas as bases universitárias que tenham determinados termos nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente se digitalizou bastante, isso é ótimo em termos de programas de pós-graduação, mas isso coloca riscos, sobretudo também porque essa digitalização depende de sistemas centrais, como, sei lá, Sucupira e etc. E isso tem feito os programas não manterem arquivos. E você pensa assim, mas o Sucupira sempre vai continuar existindo? Tenho minhas dúvidas, mas, de todo modo, o que a gente coloca no Sucupira não é necessariamente o que acontece no programa de pós-graduação. Não estou dizendo que a gente minta, evidentemente a gente mente, mas o tipo de demanda que um sistema centralizado faz não é a mesma demanda de memória de um instituto. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão para que, no futuro, os projetos de memória sejam tão viáveis quanto os projetos de memória que a gente vem tocando hoje. Pode passar, e aí eu encerro mesmo. Tudo isso que eu falei e mostrei está no nosso site, 50anos.iesp.erg, e um dado que eu acho importante, que eu acho que também vale aqui para o projeto de vocês, é que talvez o projeto de memória do IESP tenha sido o primeiro projeto que, de fato, engajou o Instituto como um todo. Contamos com inúmeros alunos que trabalharam arduamente para levantar esses acervos. Confesso que não sei muito bem por que os alunos se animaram com isso, mas se animaram bastante. Então, foi algo, para mim, como coordenador desse projeto, muito gratificante, e é ainda mais gratificante falar dele aqui para vocês. Obrigado. Bom dia. Em nome do CNPq, eu gostaria de saudar a iniciativa do Departamento de Sociologia e da UNB por esse evento. Nós entendemos que é uma coisa muito importante para o CNPq participar desse seminário, porque acreditamos que temos muito a contribuir com a nossa documentação para a pesquisa no país, a documentação gerada pelo CNPq. Não pelos pesquisadores, mas a documentação interna, aquilo que foi produzido no âmbito da casa, no transcorrer desses anos de existência do CNPq. Então, para falar dessa documentação, eu resolvi fazer uma espécie de apresentação para o CNPq, para aqueles excessivamente jovens que não conhecem a história do CNPq e entendem o CNPq como ele é hoje, a principal agência de fomento do governo federal. Mas o CNPq tem um legado histórico um pouco maior do que isso. Então, é importante dizer sobre esse passado, me perdoem os professores que já conhecem esse passado, mas eu acho que para o alunado mais novo é importante dizer isso.
do CNPq, qual é a importância do CNPq para o cenário da ciência e tecnologia do país. Vocês me escutam? Eu estou falando muito longe do microfone. Bom, o CNPq, qual é a função do CNPq? Fomentar a ciência, a tecnologia, a inovação, formação de recursos humanos de alto nível, né? Tem os seus instrumentos para fazer isso, auxílio, bolsas, programas, cooperação institucional, cooperação internacional, né? E o objetivo disso é munir o país de ciência, tecnologia, inovação, políticas públicas para o desenvolvimento da nossa sociedade. Esse é o que está lá na lei, a letra fria da Constituição, né? Mas como é que o CNPq vem fazendo isso? Desculpa, eu esqueci de botar meu tempo aqui. O CNPq, ele surge em 1951 como Conselho Nacional de Pesquisas, né, num cenário em que os governos e os países já entendiam que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia era fundamental para o desenvolvimento social desses países e das sociedades, né? Um contexto de Guerra Fria, um contexto em que a energia nuclear surge como um advento poderosíssimo no cenário, né? E é nesse contexto que o CNPq é criado. Ele é criado, já se discutia no país a necessidade de um conselho, né, alguma coisa parecida como o CNPq, né, para fazer a articulação, né, e o governo federal se inserir no processo de desenvolvimento da ciência institucionalmente falando, né? Então, o CNPq surge nesse cenário de 51 com a missão fundamental de tratar do programa de energia atômica do governo e desenvolver a ciência e tecnologia em todas as suas áreas do conhecimento. A estrutura que o CNPq teve para isso foi a de conselho, né, como o próprio nome já diz, um conselho formado pelos diretores da casa, presidido pelo nosso presidente e outros representantes do governo e da comunidade científica. Enfim, o que o CNPq fez a partir desse momento, né? As primeiras formas de ação do CNPq foram auxílios para pesquisa, auxílio para a bolsa e auxílio para a instituição e para o desenvolvimento das instituições de pesquisas no país. Desenvolveu um processo de metodologia para distribuição de bolsas e articulou todo esse desenvolvimento da ciência. O que chegava ao CNPq? Chegava ao CNPq os pedidos de bolsa, de mestrado, doutorado, chegava ao CNPq os pedidos de auxílio e de insumos para vindos das universidades para modernização de biblioteca, construção de institutos, desenvolvimento de institutos, o Instituto Oswaldo Cruz também para compra de coleções e etc., né? Então, o CNPq ele faz uma articulação em nome do governo federal para o aparelhamento, vamos dizer assim, das instituições de pesquisa no país, né? Desde 51. Estabelece também, de uma forma mais orgânica, um processo de cooperação internacional com outros países, né? O CNPq traz professores visitantes, né? O nome mais famoso, que recentemente esteve nos cinemas, né, foi o Oppenheimer, veio ao Brasil 2 vezes visitar e teve na reunião do Conselho Deliberativo, veio com missão para cá, né? Então, o CNPq, nesse processo de desenvolvimento, ele faz toda essa atuação. Recentemente, eu estava vendo no jornal, semana passada, que há uma polêmica no estado de São Paulo sobre a carreira dos pesquisadores, né? Que o governo está querendo tirar a dedicação exclusiva dos pesquisadores no estado de São Paulo. Quando isso foi instituído, o governo de São Paulo pediu o apoio do CNPq para a transformação da carreira em carreira de tempo integral, né? Então, veja, o CNPq ele se embrenhava e atuava em todos os âmbitos da produção e do conhecimento no Brasil, né? Articulando universidade, articulando institutos, né? Articulando o Brasil com o exterior e articulando os órgãos do governo, né? O CNPq, a partir de então, criou o INPA da Amazônia, dentro da sua esfera, criou o INPA da Matemática, criou o que hoje é o IBICT, incorporou o Observatório Nacional, o IPT, o Museu Paraense, Emílio Gueldi. Então, veja, o CNPq era uma instituição que estava e se dedicava à ciência de uma maneira ampla, sem dizer a questão do programa de energia nuclear,
que foi também uma missão muito importante do CNPq. Naquele momento, a energia nuclear era um advento novo, né, com perspectivas que ainda não se conhecia ao todo, a serem aplicadas tanto no âmbito da segurança, né, do âmbito militar, mas como também na área do desenvolvimento com a produção de energia. O Brasil estava inserido nisso porque, até hoje, o Brasil é um dos países que produz que tem a maior quantidade de reserva de material atômico de terras raras, né? E isso tudo era muito procurado pelo exterior, né? Então, o Brasil precisava desenvolver a tecnologia para o beneficiamento, o uso, achar essas jazidas de terras raras, né? E essa era uma das missões do CNPq, né, nesse momento. Um pouco mais à frente, nós temos a transformação do CNPq, né, mais na década de 60, o CNPq passa a atuar de forma mais incisiva nesses moldes e com programas, né? Foram criados vários programas, por exemplo, Trópicos Úmidos é um dos mais antigos do CNPq, e essa passa a ser uma forma de atuação do CNPq, né, que ele passa a ter foi designado a fazer uma espécie de formulação de política de ciência e tecnologia para o país. Então, ele passa a atuar naquilo que ele já fazia e agora organizando e desenvolvendo programas de pesquisa, projetos de pesquisa de uma forma mais elaborada dentro desse universo, né. Um pouco mais à frente, em 74, o CNPq também tem uma outra transformação, que é a de ser alçado à condição de cabeça do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que estava sendo desenvolvido ali, né. O CNPq, até então, a sede do CNPq era no Rio de Janeiro, e o CNPq vem para Brasília, e nessa de vir para Brasília, ele tem essa função. Nesse momento, o governo federal, né, os governos militares, no Plano Nacional de Desenvolvimento, incumbiu o CNPq dos famosos PBDCTs, né, Programas Brasileiros de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq tinha a função de fazer a articulação do governo com outros órgãos do governo, com a iniciativa privada, com o setor produtivo, né, para o desenvolvimento desse programa. Nesse momento, para a formação de um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, além do que já existiam de universidades, instituições de pesquisa, foram criadas as secretarias ou unidades de desenvolvimento científico e tecnológico nos estados, foram criadas as FAPs, também, nesse momento, a partir de 74, o CNPq aqui em Brasília. Então, veja bem, a ciência e o CNPq vêm atuando de 1951 até 74 num crescente de escopo de atuação e de abrangência de atuação, né? Em 86, com o processo da redemocratização, é instituído o Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí o CNPq se transforma no que hoje é um pouco mais conhecido como uma agência de fomento. E essa parte de, vamos dizer assim, de organização e de administração da ciência e das proposições políticas e orgânicas da ciência e tecnologia passam à esfera do Ministério. Isso, número 2, essa mesmo. Nesse processo de desenvolvimento, por que eu falei assim? Lógico, o objetivo era falar rapidamente um pouco da envergadura que o CNPq vai construindo ao longo da história. A gente não está aqui querendo falar da história do CNPq, nem da história da ciência no Brasil, mas o objetivo de mostrar isso é para mostrar um pouco o que é a envergadura, qual foi a envergadura do CNPq e qual o tipo de documentação que a gente tem no órgão a respeito desse passado histórico do CNPq e qual a abrangência que essa documentação pode alcançar em função da amplitude das ações do CNPq em todas as áreas do conhecimento e como um órgão de governo federal que articulava com toda a sociedade praticamente, né? O mundo acadêmico, o mundo produtivo e internacionalmente e institucionalmente com vários órgãos do governo. Então, é esse tipo de documentação que nós temos, né? A partir de 1951,
Lógico, com a criação do CNPq, institui-se um serviço de documentação subdividido em seção de documentação, de estatísticas, divulgações, né? E esse acervo vai sendo constituído a partir de 1951. Até 75, 75, quando o CNPq ainda está no Rio de Janeiro, esse arquivo ele ficava no Instituto de Matemática, e com a vinda para Brasília, essa documentação ficou lá no Rio de Janeiro e não veio para Brasília, porque era um custo muito alto trazer aquilo tudo para cá, né? Essa documentação ela foi basicamente microfilmada, né? Nós temos o que veio para Brasília foram microfilmes dos processos, né? Por um aspecto administrativo e funcional. Foi uma microfilmagem, um processo que não seguiu muito um critério, vamos dizer assim, mais adequado, né? Sobre o aspecto do que determina o Museu Nacional em relação ao Arquivo Nacional, em relação a essa documentação. Mas, enfim, nós temos um acervo de microfilmes e o restante fica no Rio de Janeiro. E logo quando é instituído o MAST, o Museu de Astronomia, ele vai fazer a busca dessa documentação do Instituto de Matemática e organiza lá. O MAST tem uma base de dados muito interessante sobre essa documentação do CNPq de 1951 a 1975. Vindo para Brasília, né, aqui a gente tem, a partir de 82, o arquivo geral do CNPq, né? O arquivo geral do CNPq vai guardar toda a documentação corrente, a documentação intermediária e o acervo, né, do CNPq. Tudo isso não impede, e o nosso colega falou anteriormente aqui, das dificuldades que a gente tem em relação à conservação, preservação, manutenção, né, e guarda desses documentos. Nesses processos de mudança, a gente sempre perde documentação, né? Dentro do CNPq, a gente foi instituído, além do arquivo geral, um centro de informação sobre política, ciência e tecnologia, o CPO, né? O CPO ele fez a guarda de muito documento técnico e do que se produzia tecnicamente dentro do CNPq. Então, relatórios de atividades, diretrizes políticas, planos e programas, enfim, é uma documentação muito rica que foge daquilo um pouco do que é a documentação padrão de um processo, né? Então, os relatórios, essa documentação toda, inclusive ontem eu estava mexendo numa dessas caixas e fazendo a catalogação dessa documentação que ainda não foi totalmente feita, né? E realmente são documentos muito interessantes que falam sobre temas diversos da ciência e tecnologia daquela época, documentos de 76, documentos de 82, enfim, é uma fonte de pesquisa muito interessante, né? Dentro desse, preocupada com a questão da gestão da documentação, o CNPq lança um projeto do desenvolvimento do SEDOC, Serviço de Documentação. O SEDOC surge de uma parceria do CNPq com a UNB, que vai fazer um levantamento do que era a massa documental do CNPq e dos processos que aconteciam dentro do CNPq, para a gente fazer um trabalho de guarda dessa documentação. E é nesse contexto, logo depois, em 2004, que surge o Centro de Memória. Aí eu peço que passe para a próximo slide. 3, isso. O Centro de Memória ele passou a constituir um segundo acervo dentro do CNPq, diferente daquele que é o arquivo geral, né? Quais são os tipos de documentos que o Centro de Memória dispõe sob sua guarda, né? O suporte tradicional são documentos no formato de papel físico mesmo, né? Microfilmes, que desse momento do CNPq, enquanto estava no Rio de Janeiro, até eu acredito que eu acho que tem até slides, eu vi de 88, 89, acredito que até o ano 2000 a gente deve ter alguma coisa microfilmada ainda, né? A gente tem um acervo iconográfico muito grande, né, desse tempo todo, audiovisual, que são gravações das reuniões dos CDs e eventos, áudio e vídeo, né?
Um acervo museológico, composto por condecorações que o CNPq recebeu, diplomas, medalhas, honrarias que o CNPq recebe e vem recebendo dos eventos, de outros órgãos do governo, né? E um acervo digital, né? CDs. Hoje, tudo é protocolo digital, né? O colega estava dizendo, então a gente tem eu não mapeei ainda o que é o acervo desse sistema de protocolo digital e do que são as plataformas digitais, né? Enfim, essa é a base documental que constitui o acervo do CNPq. O próximo slide, o número 4, a gente fala um pouco do que o Centro de Memória, como o Centro de Memória atua, né? O Centro de Memória ele dá suporte ao CNPq para atender questões administrativas, consultas internas e pesquisas também que são feitas dentro do órgão. Administrativo, por exemplo, e a função dos primeiros microfilmes, né? Fulano foi bolsista no ano tal, a gente precisa da comprovação disso, né? Então, essa comprovação a gente busca lá nesses microfilmes. Consultas internas, por exemplo, um dia desse teve a premiação de cientistas pesquisadoras, né? Qual foi a primeira pesquisadora contemplada pelo CNPq, né? E outro tipo de pesquisa, tem o documento X, o documento Y, né? Suporte externo, a gente faz uma atuação com instituições, alunos de pós-graduação, pesquisadores e a sociedade, né? O Matheus foi um colega nosso que esteve lá procurando documentação, e assim como outros alunos de outras universidades, mestrandos, doutorandos e etc., né? O acervo do Centro de Memória ele está constituído do seguinte: a documentação da presidência, né? O acervo histórico, o acervo do Centro de Memória é o acervo histórico, aquele que foge do arquivo geral um pouco. É o acervo da presidência, a documentação produzida pela presidência, as reuniões, os documentos oriundos das reuniões dos conselhos deliberativos, atas e anais, o acervo histórico, aquilo que a gente entende como sendo documento. Por exemplo, César Lattes fez 100 anos ano passado, a gente pediu, virou herói nacional, a gente pediu todos os processos físicos do César Lattes para constar como base de documentação histórica do CNPq, né? Relatórios de projetos de pesquisa, né, da década de 50 até hoje. Esse é acervo de microfilmes, né? Um acervo iconográfico, que são as fotos, o acervo de audiovisual e o acervo museológico, além de publicações que são revistas e livros apoiados pelo CNPq, aqueles documentos todos. Só para vocês terem uma dimensão um pouco do que é o acervo de cada um, o acervo geral do CNPq em papel, que parou de crescer, porque agora é documento digital, são 80 mil caixas arquivos, né? O acervo do Centro de Memória são 8 mil caixas arquivos. Isso é a dimensão do que a gente tem de documentação, que abrange várias áreas, né? Então, é nisso que o CNPq tem de acervo, né? Quais são as ações do Centro? Quais foram as ações do Centro de Memória? A gente tem uma página na internet que está no processo de remodelação, um sistema de banco de dados para cadastro e busca dessas informações, de documentos, publicações, documentos do nosso programa de história oral e publicações depois dessas gravações, exposições e coordenação a gente coordena e participa do processo de criação da tabela de temporalidade e classificação arquivística do CNPq, né? Quais são os projetos, propostas para, número 7 agora, propostas para a memória, né? O CNPq está reestruturando o Centro de Memória, né? Há 2 gestões atrás, com a ponte para o atraso, o Centro de Memória foi tirado como uma caixinha institucional, né? Passou a ser um serviço, e quando isso acontece, o colega falou aqui, é uma perda absurda, né? Você perde a capacidade gerencial como unidade, e aí tudo para, tudo se degrada e tudo fica parado no tempo. Com a gestão do professor Galvão, muito sensível a essa questão, o Centro de Memória está sendo restituído, né? A burocracia, às vezes, nem sempre ela vem na mesma velocidade da dinâmica do mundo acadêmico. Mas a gente tem tido o apoio do professor Galvão e dos dirigentes do órgão para reinstitucionalizar o Centro de Memória,
né? Reinstitucionalizar significa ter servidores, toda a infraestrutura necessária para o funcionamento disso, né? E nós já lançamos, para o ano que vem, uma proposta de trabalho para a direção do CNPq, que é projeto de 75 anos, né, do CNPq, que é a divulgação de um acervo, basicamente, constituído de mais ou menos 741 documentos, que envolvem o período dos primeiros 5 anos do CNPq, que coincide exatamente com a gestão do fundador do CNPq, um dos fundadores, né, o almirante Álvaro Alberto, que no ano que vem também faz 50 anos da morte dele. Então, nós juntamos 75 anos do CNPq com 50 anos da morte do Álvaro Alberto e delimitamos um programa de trabalho que seria a divulgação da documentação produzida pelo órgão nesse momento, né, além do que existe, claro. São mais ou menos 741 documentos, né, constituídos por atas de reunião, anais das reuniões, do Conselho Deliberativo, atas das reuniões da Comissão de Energia Atômica, documentos classificados, que são processos confidenciais, secretos e sigilosos, que são da guarda do CNPq, nós esperamos autorização para a publicação dessa documentação, relatórios de atividades, né, do CNPq desse momento. Esses documentos são públicos e são acessíveis a todo mundo, mas eles não estão disponibilizados na internet, para busca ali e consulta, né? Então, isso faz parte do projeto do CNPq para os 75 anos. Nós também sugerimos parcerias com instituições. Nesse processo de catalogação dessa documentação, o CNPq buscou novamente a UNB para fazer um trabalho de inventário dessa documentação. E o Centro de Memória pretende fazer a mesma coisa. O pessoal da ciência da informação, tecnologia da informação, fazer um trabalho junto com a gente para a classificação dessa documentação e com o Departamento de História também para fazer uma análise dessa documentação. Pretendemos lançar no ano que vem, se tudo der certo, editais de bolsas, né, para pesquisadores irem pesquisar os nossos arquivos, né. Além de publicações, nós temos 2 publicações a lançar o ano que vem, que é a história legislativa do CNPq, que mostra toda a transformação legal do CNPq e as leis que transformaram o CNPq, e um livro do almirante Álvaro Alberto, A Margem da Ciência, que é uma publicação muito pouco conhecida. A gente está fazendo em parceria com a Marinha do Brasil, que é a detentora desse livro, a publicação desses tomos. São 4 tomos de mais ou menos 400, 600 páginas que a gente lança nesse processo de comemoração. Para terminar rapidamente, por que é importante, o que eu vejo de importante nessa documentação que a gente pretende disponibilizar? Além do documento em si, né, uma coisa muito interessante é você ler os anais das reuniões no período da década de 50 e ver o debate que acontecia dentro do CNPq em relação aos temas que se discutiam ali, principalmente em relação à questão do uso da energia atômica e o desenvolvimento da energia atômica, da política para a energia atômica no país. Então, é muito interessante ver os posicionamentos dos membros do comitê, do CD, do Conselho Deliberativo, que são extremamente políticas, né? E envolve, o CNPq estava envolvido no processo de discussão da Guerra Fria. Os termos que se usam nessas reuniões, precisamos, nosso esforço de guerra para as nações amigas contra o comunismo. Tem coisa desse tipo lá dentro, né? Então, quer dizer, o CNPq está envolvido nisso. Essa documentação mostra esse tipo de coisa. Então, a abrangência que o CNPq tem da sua documentação nesse período é uma coisa muito interessante de ser pesquisada. História legislativa também, a gente pretende botar quais foram os debates na Câmara, no Congresso Nacional, para a instituição do CNPq. Eu já passei um pouquinho do meu tempo, coloco ali meus dados e contatos, e espero que a Sociologia da UNB vá bater a nossa porta para fazer um convênio também, e todo mundo que está aqui nessa mesa, não só a Sociologia, porque a intenção do CNPq é isso, como a gente não tem braço para fazer todo esse serviço, ler 300 atas não é fácil, né? E fazer um resumo disso tudo não é fácil. Então, a gente conta com parcerias, principalmente com as universidades, para a gente fazer um trabalho sobre essa documentação que o CNPq, e eu pretendo dispor, se assim tudo der certo, ano que vem, 75 anos,
né, fazer essa divulgação. Agradeço muito, desculpe me exceder um pouco no meu tempo. Muito obrigado. Bom dia, todo mundo. Todo mundo me escuta bem? Sim, né? Tá. Bom, eu sou a Lidiane. Queria começar dizendo que é um motivo de grande satisfação estar aqui na UNB. Fazia tempo que eu não vinha para cá. E, bom, antes de entrar no assunto propriamente da minha exposição, eu queria dizer que, desde ontem, eu me sinto particularmente contagiada por uma espécie de sinergia do sol da UNB, porque, Matheus, quando você me convidou para participar desse evento na Unbox do ano passado, bom, primeiro eu não tinha ideia do que foi o processo de produção do livro e do projeto Memória de vocês, né? Então, eu queria dizer para a ID, que é um prazer enorme te conhecer pessoalmente, eu tinha ouvido muito falar de você. E ontem, no lançamento do livro, quando todo mundo tomou a palavra e vocês deram o contexto, né, da produção daquilo, eu lembrei muito do período do isolamento, né? Na época do isolamento, eu cheguei a esboçar um negócio lá que eu estava chamando de sociologia da solidão, uma coisa assim. Conversei com algumas pessoas que estão aqui, né, sobre isso. Então, eu fiquei muito tocada, porque também não deixa de ser um dispositivo que vocês tiveram de manutenção dos vínculos, né, num momento em que esses vínculos estavam em risco e que a vida social estava desregulada pela supressão das nossas interações cotidianas, rotineiras e assim por diante. Então, fiquei muito tocada, e ontem vocês também apresentando o projeto, era um negócio contagiante, né, um entusiasmo, uma coisa gostosa de compartilhar. Então, para além da alegria de ver pessoas que eu não via há muito tempo, Helena, Jacó, que interagimos só, justamente, né, online durante a pandemia, eu acho que tem um prazer de compartilhar desse esforço de vocês de manter os vínculos. E, quer dizer, o Luiz disse assim, eu não sei por que os alunos se envolveram tanto nesse negócio, né? Mas é uma coisa muito bonita, quando coletivamente as pessoas se mobilizam para garantir as bases materiais de reconstituição de um passado coletivo, né? É como se a coletividade do presente estivesse preocupada com, enfim, com a sua própria história, com a identidade, tudo que está envolvido nisso. Então, bom, acho que eu queria dar uma palavra sobre isso, tá? Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, enfim, obrigada pela iniciativa, porque é muito gostoso estar aqui. Pensando com o Matheus em qual poderia ser a minha contribuição nesse evento e nessa mesa, eu optei por falar de um arquivo, mas talvez fazendo uma transição aqui, né? Não, eu poderia contar a história desse arquivo, que é uma coisa interessante, mas eu vou falar de um arquivo, de uma coleção editorial e de um sociólogo, né, que é um pouco incontornável quando se fala em história das ciências sociais, história da sociologia. É incontornável, mas aí também tem uma característica minha, eu gosto de conversar com o evento, né? Então, ontem eu assisti todas as mesas, estava atenta ao que as pessoas estavam falando, e o Mário comentou, terminou, né, fazendo um apelo por outras histórias das ciências sociais. Então, eu pensei, bom, mas eu vou falar um negócio tão convencional, depois do que o Mário disse, o meu negócio vai parecer tão conservador. Pois é. Mas acontece que eu vou falar do Florestan Fernandes e da coleção que ele coordenou na editora Ática, Grandes Cientistas Sociais. Embora Florestan Fernandes seja conhecido como o arauto da institucionalização da sociologia em São Paulo, no Brasil, enfim, controverso, esta coleção, quando o Florestan coordena essa coleção, ele não é mais esse Florestan heróico, né? Ele é um Florestan num momento de envelhecimento
no sentido sociológico do termo, porque biologicamente ele era jovem ainda. Mas ele já tinha sido aposentado, ele estava um pouco fora do jogo, não é? Cujas cartas eram dadas justamente por Sebrat e Operge, né? Então, Sebrat e Operge provocam uma espécie de envelhecimento, aceleram o envelhecimento de um outro modelo de sociologia. Então, é uma outra história das ciências sociais, porque está falando de uma figura que é central, mas que está deixando de ser central quando justamente organiza essa coleção. E também queria retomar uma frase que a Helena falou ontem e que ecoa, né, na reflexão de um historiador chamado Mark Bloch. A Helena falou assim: os documentos não falam por si só, né? O documento não fala por si só. A gente precisa endereçar perguntas, endereçar problemas, e aí eles começam a falar, né? Bom, qual era, então, um conjunto de perguntas e de inquietações, né, que eu enderecei para esse arquivo? Então, vamos começar falando um pouco do arquivo do Florestan Fernandes, né? Onde ele está? Ele está na Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos, na qual eu trabalhei por 7 anos, né, de 15 a 22. E temos aqui, se eu contar alguma coisa atrapalhada da história da biblioteca, eu, ainda bem, tenho o Jacó aqui para me ajudar. Bom, mas uma coisa importante de saber é o seguinte: tudo do Florestan está na BCO da UFSCar. Isso significa que existe um piso da UFSCar com a biblioteca do Florestan reproduzida tal qual ela era. A posição dos livros é a mesma, tá? E essa posição dos livros não é, digamos, aleatória, certo? Também não é uma ordem de bibliotecária, certo? É uma ordem cognitiva que está traduzida ali naquelas prateleiras, que eu usei, enfim, na época do doutorado e tudo mais. Junto com a biblioteca, existe um conjunto de cartas, programas de curso, e vocês podem imaginar que não é Florestan que está no arquivo do Florestan, certo? É todo mundo que conversava com ele. Ele um pouco fica... Quer dizer, são as cartas que ele recebeu, né? Então, tem uma série enorme de Fernando Henrique, na época da aposentadoria compulsória, Sérgio Buarque de Holanda, Roger Bastide. Só a lista de correspondentes já daria um bom trabalho, né, de ver quem é que escreveu para ele, quem não escreveu, em que contexto e assim por diante. Bom, nesse artigo, e aí também eu tomei a liberdade de trazer uma coisa que eu já publiquei, e publiquei na revista de vocês, então tem uma coisa afetiva. Eu publiquei na Sociedade de Estado, há algum tempo, um estudo sobre essa coleção Grandes Cientistas Sociais. E por que o arquivo do Florestan foi muito importante? Não é só porque ele é o coordenador da coleção, porque, na verdade, a coisa mais legal dessa fração do arquivo foi encontrar as cartas das... Eu vou apresentar a coleção, isso vai ficar mais claro. Então, assim, ele coordenava essa coleção. Você pode... Essa daqui é a cara da coleção. Eu não sei se as pessoas mais jovens que eu... As pessoas mais velhas que eu certamente se lembram, eu não sei se as mais jovens, né, conhecem, se lembram, mas essa é a cara da coleção, tá? Como vocês podem observar pelas capas, cada volume é dedicado a um autor. Cada autor está classificado numa disciplina. E cada volume tem também um organizador. Veja, cada passo do que eu estou falando já dá uma imensidão de perguntas e reflexões, né? Então, por exemplo, nessa imagem, Marx e Engels estão juntos em história. Ora, mas tem um outro Marx que está em economia. Então,
a decisão, né, em que disciplina a gente vai colocar um autor, por exemplo, como Marx, já é toda uma negociação que aparece nas cartas entre Florestan e os convidados para escreverem as introduções, né? Sem contar os convidados, como a gente pode dizer, sagazes, né? Você convidado pelo Florestan, tudo bem, ele estava lá num momento de... né, não era o auge do Florestan, tudo bem. Se você é convidado pelo Florestan, pelo Carlos Benedito, pelo Jacob, fazer alguma, você vai dizer não? Não, não é? Não. Mas o que é muito interessante de observar nas cartas é que as pessoas não diziam não. Só que elas não queriam fazer o que a Florestan queria. Acho que o caso mais conhecido é o caso do Renato Ortiz, né, que aceitou, aí o Florestan dá um autor para ele fica negociando, não, mas eu quero fazer o Bourdieu, não sei o que, lá. Isso é tudo bem. O Renato, eu conversei com o Renato Ortiz, porque eu achei as cartas dele também. Esse é o caso mais conhecido, mas isso está na coleção inteira. Muito raramente o Florestan dava o autor para você e você aceitava o autor, você aceitava o convite, porque todo mundo queria estar, não é, na coleção. Bom, eu vou fazer uma descrição muito breve da coleção, porque, embora ela seja muito conhecida, a gente não pensa muito a respeito dessas operações minuciosas, milimétricas, que vão dando os contornos e a identidade da coleção. Então, ela é composta por 60 volumes. Tá? Ela foi publicada entre 1978 e 1990. Lembrando que Florestan Fernandes morre em 1995. Desses 60 volumes, cada um deles é dedicado a 58 autores diferentes. Você vai falar, mas por que tem 60 volumes e 58 autores? Porque, naturalmente, Marx está em mais de uma disciplina. Né? Então, são 58 autores diferentes. Os livros são classificados em 7, entre aspas, porque uma outra viagem nesse artigo foi tratar a editora Ática como uma espécie de microcosmo fechado de uma cultura de professores. Né? Então, algumas coisas aqui são categorias nativas. Tá? Não são 7 áreas, não são 7 ciências, são 7, entre aspas, disciplinas fundamentais, a saber. E aí eu te pediria, essa, você adivinhou, obrigada. Sociologia, óbvio, 18 volumes, disparado na frente, porque é a disciplina do próprio coordenador da coleção. Né? Política, com 14 volumes, economia, com 8, história, 7, antropologia, 5, psicologia, 5, geografia, 3. Uma coisa interessante, nessa tabela, eu coloquei uma espécie de cronologia, né, e vocês podem observar que, obviamente, o cabo-chefe é sociologia, ela é mais constante no tempo, né, vocês observam pela primeira coluna vertical, e vocês observam também que, depois que a coleção começa a fazer sucesso, vem umas disciplinas, digamos, querendo pegar carona na garupa. Né? Tanto que elas começam mais tarde e têm menos volumes. É o caso, por exemplo, da geografia, cujo primeiro volume é 1985. Tá? Isso só para dar uma... É um princípio de funcionamento ali da lógica da coleção. Quer dizer, quando a gente vê a coleção pronta, não é tão óbvio, num primeiro momento, que tantas negociações e casualidades estejam em jogo. A gente tende a cobrar dos editores uma coerência lógica nesses nomes, não é? Que não é exatamente lógica. Né? Ela tem a ver com essas negociações que passam pelos acadêmicos e por uma lógica de mercado. Né? Eu nem vou falar disso, mas também tem uma lógica de mercado que envolve a editora Ática no ramo dos paradidáticos para ensino superior. Né? A gente tem falado muito, isso é super importante, hoje, né, de uma disputa em torno de cânones e de novos autores e de tudo mais.
é comum a gente colocar no centro dessa reflexão o papel dos editores, e isso é crucial, sem dúvida, o universo editorial e assim por diante. Mas nem sempre, isso eu trato no artigo, é um argumento mais complicado, mas eu acho que precisa entrar em consideração, bom, o mercado de leitores, né? Que é parcialmente moldado pela morfologia universitária, aquilo que conversava com Jacó. Quer dizer, um dos enigmas, me parece, atual, e aqui nos anos 78, 90, é muito claro, né, que a mudança na morfologia, na clientela estudantil, ela está impactando expectativas, investimentos do mundo editorial e vice-versa. Né, um pouco essa jogada, e os acadêmicos nem sempre acompanham, nem sempre conseguem fazer frente a tudo isso. Bom, o conteúdo dos livros, isso é interessante. Então, os livros eles são compostos de duas partes, né? Uma em que os autores, os grandes autores, autor é sempre escrito com letra maiúscula em todos os documentos, é super interessante, né? Eles são, aspas, focalizados através de uma introdução crítica e biobibliográfica, assinada por especialistas da Universidade Brasileira, e uma segunda, não é, que é uma coletânea dos textos mais representativos de cada autor. Bom, gente, cá entre nós, né, quem seleciona, controla. Então, isso aqui não é um didatismo inocente, né? Eu seleciono o que eu quero que esse público conheça de Marx, de Durkheim, de Bourdieu e assim por diante, né? Então, tem uma discussão sobre isso, quer dizer, como é que as coleções se apresentam sempre de uma maneira generosa, didática. Eu vou explicar para as pessoas o que elas ainda não conhecem. Esse autor é difícil, eu vou escrever uma introdução que facilita e tudo mais, mas tem um momento de controle disso aqui, né? Porque a obra de um autor estrangeiro, ou mesmo de um autor nacional, ela nunca é transmitida em totum, se é que isso seria possível, né? Então, tem sempre um ângulo, um enquadramento, ou aquilo que um autor que eu uso muito nesse artigo, o Gerard Genette, chamou dos paratextos, enquadramentos, quer dizer, o título dessas introduções, se você puder adiantar. Mais dois, por favor. Isso é só para ver uma... Você passa mais adiante. Aí eu fiz uma lista, quer dizer, algumas introduções elas são intituladas, né? E é evidente que esse título ele é uma espécie de lente. Ele controla um pouco aquilo que o leitor vai conseguir ver ou deixar de ver num conjunto de textos que já é uma seleção, né? Bom, como eu espero que tenha um tempo aqui para a gente conversar, teria muita coisa para falar sobre a coleção, mas eu só queria também chamar a atenção, porque tem um colega de trabalho aqui, o Edu Dimitrov, que está fazendo um trabalho sensacional. Eu trouxe uma coisa para conversar com ele. Eu vou pedir, por gentileza, para você voltar para o slide 7, capa contra capa e paratexto, volume 34 do Zimmel. Tá? Então, essa é frente e verso do volume Zimmel. Eu vou terminar com esse comentário, tá, gente? Só para a gente pensar. Quando eu estava pensando esse artigo, eu ainda estava num debate, Mário lembra bem desse debate, porque é pensamento social, de uma coisa de análise interna, análise externa, análise interna de texto, não sei o quê, e eu queria arrebentar a boca do balão dizendo o seguinte: eu tenho uma boa formação, fui daquelas pessoas que aprendeu a ler texto penteando com os filósofos, não sei o quê, mas a gente sabe que na vida social as pessoas leem o quê? O que é certo que as pessoas vão ler? Esses textos menores. É o texto da capa, da orelha contra a capa. Eu não sei quantos dos meus estudantes, quantos de nós, vamos pegar um texto e fazer análise estrutural de texto. Eu vou porque eu gosto, mas eu não bato bem. Socialmente, o que as pessoas leem? Títulos, resenhas, orelhas e tudo mais. E foi nisso que eu investi
Eu falei, então agora eu vou fazer análise filosófica, grande análise de texto menor, um pouco essa a brincadeira. E aí, pode ser um exercício interessante, porque a gente chega a coisas como essa. Tá? Então, esse é o texto da contracapa do Simmel. Olha que interessante. Georg Simmel construiu um renome internacional. O itálico é meu. Os seus primeiros ensaios foram traduzidos e publicados diretamente nos melhores periódicos franceses e americanos de sociologia e filosofia. Viveu o período mais exuberante do novo pensamento alemão, com o neocantismo à frente, no qual pontificaram Dilthey, Wildeban, Ricoeur, Tunis, etc. Weber, de quem foi amigo pessoal e a quem influenciou, de grande brilho intelectual, com grande divulgação e aceitação nas atuais correntes sociológicas americanas. Fecha aspas, os grifos aí são minha provocação. Eu teria 1 hora para falar sobre esse trechinho, mas o que eu chamo a atenção é internacional, publicou nos melhores periódicos franceses e americanos, foi amigo e influenciou Weber, e, atualmente, quer dizer, teve aceitação nas atuais correntes sociológicas americanas. Gente, em outras palavras, o Simmel passaria na avaliação da CAPES. É super interessante. Acho que, conversando com o Edu, quer dizer, o bem simbólico estrangeiro ele é enquadrado nos nossos princípios de apreciação, no final das contas, e de uma tal maneira que ele vira brasileiro. Esse Simmel aqui é um Simmel tropical, não é? Que está saindo muito bem na nossa avaliação. Parabéns, A1, nota 7. Bom, o que não tem nada... eu nem vou entrar nesse mérito, né? O que não tem absolutamente nada a ver com a carreira do Simmel, que chegou tarde na universidade, que não teve reconhecimento. Isso aqui é uma fantasia. Né? Mas isso um pouco para provocar a nossa reflexão sobre essa agenda da circulação internacional de pessoas, de ideias, de autores, né? E pensar que, eu estou fazendo uma brincadeira, mas, no fundo, o que eu estou defendendo é que o campo nacional ele tem uma densidade própria, ele tem princípios de apreciação próprios, ele tem autonomia, inclusive quando ele está importando esses bens estrangeiros. Quer dizer, somos nós que decidimos o que é o internacional que vale a pena, certo? E não o contrário. É isso. Obrigada. Enio, como eu estou aqui na pontinha da mesa, e aí eu não consigo passar o bilhetinho até o final... Quando estiver faltando 5 minutos, eu aviso aqui. Você dá um murro na mesa, assim? Pode ser, eu acho que talvez é mais delicado. Tá. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, agradecer o convite, particularmente o Matheus e a Aide, que foi com quem eu conversei de maneira mais próxima para tratar da minha vinda. Há 1 ano, né, desde o Unbox do ano passado, a gente vem conversando. E dar os parabéns, né, para o PPG Sol, né, porque chegar a 50 anos, que aí ontem entendi que não são 50, já são 55, né, levando em conta o que aconteceu, né, nos últimos 55 anos, não é fácil, né, imaginar que passou pelo fim do regime militar, a transição, que o Florestan chamava de transição transada, não à toa. O governo Fernando Henrique não foi muito generoso com as universidades federais, Temer, Bolsonaro, então os parabéns à PPG Sol. O texto que eu vou apresentar para vocês, ele é resultado de uma pesquisa que constitui parte de um empreendimento coletivo maior e que envolve docentes de várias universidades, entre eles e elas a Lidiane, o Carlos Benedito. E o paper que eu vou apresentar, ele me foi incumbida a tarefa de tentar compreender as razões do êxito do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é carinhosamente conhecida como URGS.
que é um programa que atingiu a nota 7 e permaneceu 7 nas últimas 3 avaliações da CAPES, então, há mais de 10 anos é um programa de excelência. Então, me coube a tarefa de tentar entender as razões dessa ascensão e a manutenção dela, pelo menos até o momento. E o paper, essa pesquisa contou com a participação muito comprometida, muito intensa de 2 alunos do nosso programa, que inclusive assinam esse paper, então é justo que eu mencione os nomes deles, né? Que é o Wesley Daniel Bueno Moraes, que é o nosso aluno de mestrado, e o Alexandre da Silva Manzoni, que é nosso aluno de doutorado. Então, vou ler a apresentação para tentar respeitar o tempo, mas já adiantando que provavelmente não respeitarei. Se você vai bater na mesa, eu vou continuar falando mais um pouco, Matheus. Nas últimas 3 décadas, o sistema brasileiro de pós-graduação foi paulatinamente fortalecido e consolidado em todas as regiões do país, com a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, como instância fomentadora desse processo de ampliação. Inserida nessa conjuntura de avanço, a disciplina de Sociologia encontrou um cenário favorável ao seu desenvolvimento nacional frente aos padrões internacionais de excelência acadêmica. Um dos fatores determinantes para a descentralização da matéria para fora, olha a expressão aí, Lidiane, do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, foi o protagonismo de pesquisadores tidos como empreendedores institucionais, entre os quais os docentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e constituem um dos grupos que se destacam por iniciativas de conexão em redes de pesquisa e organização institucional. Diante da sua importância de seus integrantes para o avanço da disciplina e para o âmbito da pós-graduação em Sociologia, empreendemos um estudo qualitativo com o objetivo de compreender os fatores associados ao sucesso institucional desse programa diante do eixo central do Brasil. Mais precisamente, buscou-se assimilar, a partir do agenciamento dos docentes, os principais elementos contextuais para a consolidação e a continuidade de sua reconhecida excelência. Para tanto, foram aplicadas entrevistas visando coletar relatos tocantes à trajetória estudantil e de docência de 10 professores do programa, registrando as suas experiências, posicionamentos e percepções, e, quando necessário, informações complementares foram buscadas nos currículos Lattes dos entrevistados e das entrevistadas e na SBS Memória, alojada no site da Sociedade Brasileira de Sociologia. O PPGS-URGS iniciou sua operação em 1972, então nós também recentemente completamos 50 anos, com mestrado em Sociologia e Ciência Política. Posteriormente, em 1979, a Antropologia tornou-se parte do curso e apenas em 85 as 3 áreas se constituíram como PPGs independentes. No período de realização deste estudo, o seu corpo docente era composto por 33 colaboradores, sendo 17 homens e 16 mulheres. Para selecionar os interlocutores, considerou-se sujeitos que exerceram funções administrativas na universidade durante o processo de constituição e estabelecimento do curso, no rastro de que os relatos permitissem remontar e captar os posicionamentos gerados pelo hábitos e as condições da prática, no sentido de fazer emergir informações acerca das dinâmicas do campo. Consecutivamente, parte dos outros interlocutores foram selecionados com base no destaque dado a eles enquanto agentes institucionais nas entrevistas anteriores. Então, à medida que um entrevistado mencionava recorrentemente alguém, a gente entrevistava em seguida esse alguém. Desse jeito, realizamos entrevistas junto a 6 ex-coordenadores do programa, tendo como temas orientadores questões como formação universitária, contexto familiar e o percurso docente. Em um segundo momento, julgamos necessário dialogar com sujeitos de perfis diferentes. Um que foi desligado do programa, em razão das métricas de avaliação, não atingiu as métricas, foi desligado, e era um dos docentes fundadores do programa. Outro que não concluiu nenhum grau de estudo na URGS, e 2 docentes mais jovens que tiveram a experiência de serem alunos do curso. Com exceção do primeiro, as entrevistas seguiram um modelo próximo das demais, mas priorizando as suas vivências em um âmbito já consolidado. De modo geral, mesmo havendo um roteiro semi-estruturado, privilegiou-se o protagonismo dos relatos na condução das conversas. No total, foram entrevistados 10 interlocutores entre outubro de 2021 e fevereiro de 2024, sendo 4 homens e 6 mulheres. Por isso, doravante, se refere ao grupo no gênero feminino. Ademais, enfatiza... Está um pouco baixo? Se eu ficar mais próximo, melhor? Tá. Tá.
Ademais, enfatiza-se que na escrita do texto privilegiamos a mobilização dos relatos transcritos, garantindo o anonimato dos interlocutores e nomeando-as como tal. Para diferenciá-las, foram atribuídos números de 1 a 10 que seguem a ordem cronológica de realização das entrevistas. Na transcrição, datas e outros atributos que pudessem comprometer a confidencialidade foram suprimidos, bem como as repetições e os coloquialismos que pudessem dificultar a leitura, desde que isso não comprometesse a integralidade do dado, alterando o sentido das falas registradas. Um dos pontos de convergência dos relatos é a importância do doutoramento das docentes, sobretudo no norte global, ingressas entre 1970 e 1980. Esse processo de formação impediu o fechamento do programa e propiciou o aprendizado de diferentes modelos de universidade e do fazer acadêmico. Então, no caso do nosso programa, a gente teve docentes que fizeram doutorado na Alemanha, México, França, Chile, São Paulo, Inglaterra, Estados Unidos, então ele é bem sortido. Para além da acumulação de capital simbólico, o doutorado surge para elas como uma obrigatoriedade, que, segundo uma das entrevistadas, trouxe para o PPG uma pluralidade de orientações teóricas e de formações que enriqueceram o ambiente. A interlocutora enfatiza que a internacionalização está na base do PPGS da URGS, em vista do que os professores tinham se formado, uma boa parte deles fora. Dessas conexões emergiram redes de colaboração, cito aqui uma das entrevistadas. A relação com a Claxo possibilitou que 8 encontros fossem feitos aqui. Então, os grandes caras da América Latina estavam aqui em Porto Alegre. Nessas idas, o pessoal faz contatos. Depois, isso acaba possibilitando um intercâmbio. Professores daqui vão para lá, pessoas de lá vêm para contribuir. Fim da citação. E é curioso notar que essa entrevistada, claro que eu não vou dizer quem é, mas quem é próximo vai saber de quem eu estou falando, evidentemente, que essa entrevistada dizia o seguinte: a gente viajava muito para o Chile, para o Uruguai e para a Argentina, e quando a gente voltava, os livros, as malas estavam lotadas de livros e garrafas de vinho. Bom, nas entrevistas, o capital linguístico aparece como parte da bagagem cultural das agentes, cujas experiências, marcadas pelo trânsito internacional, foram fundamentais na determinação dos principais orientadores da atividade científica praticada e ensinada na instituição. Outro fator determinante reside no vínculo com a sociedade civil e o poder público. Isso é muito interessante no caso da URGS, eu não sei como é aqui na UNB, mas o nosso programa estabeleceu uma relação muito íntima com os dois polos, né? Tanto com instâncias governamentais, seja o governo do Estado ou governos municipais, quanto com os movimentos sociais. Então, a inserção das docentes sempre foi muito intensa nesses dois polos. A circulação em tais âmbitos fomentou no programa uma conduta acadêmica preocupada com a aplicação do conhecimento produzido. Uma das entrevistadas diz: sociologia se refere a uma realidade empírica. Isso, de fato, era uma linha estruturante, identitária. Fim da citação. Nas falas registradas é ressaltada a percepção de que pesquisar envolve articulação entre teoria e empiria. Essa valorização do empírico também era partilhada pelos integrantes do curso Sociologia Rural da Faculdade de Economia, que foi incorporado ao nosso PPGS em 1994. Em vários relatos, encontra-se cristalizada a luta em torno da visão legítima acerca do que é uma pesquisa sociológica de escala e significância nacional, definição que implicava diretamente nas aferições da CAPES, cuja coordenação era monopolizada pelos indivíduos do eixo Rio-São Paulo. Então, o jogo em questão não é redutível à busca de um programa pela obtenção do conceito máximo, pois nele são os critérios definidores da excelência acadêmica que estão em disputa, movimentando as agentes e conformando o campo. Diante desse monopólio, as interlocutoras empreenderam uma contramedida. Cito mais um trecho de entrevista: fizemos um planejamento para atingir a nota mais alta possível, o que envolvia até mesmo ocupar postos na CAPES, CNPq, ANPOX e SBS. Eu apresentei uma versão desse paper numa ANPOX, e aí, no debate, um colega aqui da UNB, que fez doutorado lá na URGS, ele disse o seguinte para mim, em relação à ocupação de postos-chave, né? Ele disse: Enio, você tem que entender que a URGS é o sistema. É impressionante o quanto os docentes e as docentes da URGS estiveram nesses postos de decisão desde sempre. Você olhar lá para os anos 70, fundação da ANPOX, tem alguém da URGS. Fundação da SBS,
tem alguém da URGS. E isso em todas as instâncias. Isso corrobora as considerações acerca da estruturação da pós-graduação em torno de posições centrais. Consequentemente, as trajetórias fazem transparecer a proximidade partilhada entre as construtoras do campo. Cito outro trecho de entrevista. Nós conhecemos a sociologia do Brasil. Nós construímos redes e possibilidades de pesquisa. Essa presença nacional pode ser tanto nessas instituições nacionais de fomento ou de agregação, quanto pela pesquisa e participação nos grupos. Esse pessoal da geração anterior à minha fez isso, construíram relações. Fim da citação. O conjunto das falas evidencia que, para as integrantes do PPGS da URGS, um certo volume de capital social e linguístico foi crucial para a acumulação de capital científico institucionalizado. Oi. Vai. Tá. Tá. Então, aqui ficou bom? Então tá. Fundamentado na conversão dos relacionamentos sociais. É que é curioso, porque quando eu falo próximo, para mim fica muito alto. Mas, enfim. Vou aproveitar já, tem 5 minutos, tá? Eu vou passar. Afora os postos, instâncias e associações científicas, as interlocutoras detinham o poder universitário. Cito o trecho. Quando eu fui pró-reitor, todo mundo pedia dinheiro para criar revista. Se tinha uma cultura da URGS já. Fim da citação. As entrevistadas convergem ao indicarem tal cultura institucional como algo fulcral para o estabelecimento do programa, sendo ela o resultado de uma política da universidade de fomentação da pós-graduação que criou e formalizou comissões e trâmites burocráticos específicos, determinando modos de organização e exigências tocantes à qualificação das docentes. Essa busca pela qualidade é refletida no número de cursos de excelência da instituição. Então, dos 90 programas de pós-graduação estrito sensu e lato sensu da URGS, avaliados no quadriênio 2017 e 2020, 22% receberam nota 7 e 28% nota 6. Logo, o programa de pós-graduação em Sociologia não é um caso de sucesso isolado, pois metade dos programas de pós-graduação da universidade são classificados nos estratos mais altos. Ainda acerca da dimensão do poder temporal, identifica-se uma relação dialética, na qual os agentes, conforme disputam os princípios de hierarquização, moldam as regras e são moldadas por elas. Concomitantemente, constroem e são construídas. Portanto, depositam nas instituições uma visão sobre os sentidos da excelência acadêmica e do fazer sociológico, o que orienta suas próprias práticas. Ademais, estar presente antes da regra ser constituída como regra envolve a acumulação de uma espécie de capital informacional, essencial para o posicionamento adequado e ajustado às necessidades do jogo. Logo, o capital informacional encontra-se objetivado no âmbito institucional e nos corpos sob a forma de disposições relativas a uma maneira de pensar e existir, engendrando procedimentos de uniformização do corpo docente, que residem tanto na coordenação do programa, quanto nas condutas esperadas e exigidas de suas integrantes. Nesse embate, as agentes, detentoras de poder temporal, utilizaram de seu capital universitário para definirem os critérios requeridos para o ingresso e a permanência no programa. Pela ocupação de posições dominantes, elas também asseguraram o controle das instâncias de reprodução do corpo docente, ao articularem a administração do programa de pós-graduação, a coordenação do Departamento de Sociologia. Contudo, ao nosso ver, essas características não versam unicamente a respeito de competências técnicas, porquanto são as disposições concernentes a um senso científico que tornam as possíveis futuras docentes aptas para integrarem o grupo. Para além do senso requerido, os procedimentos de uniformização selecionam aquelas dispostas a fazer com que o corpo docente exista por e para o grupo, ou mais precisamente, em conformidade com os princípios que estão no fundamento de sua existência. Ao longo dos relatos, as entrevistadas expõem o modo de pensamento vinculado ao percurso de formulação do programa de pós-graduação enquanto grupo. Cito um trecho de entrevista. Tem que pensar institucionalmente. Acho que esse espírito institucional foi uma coisa que ficou marcada. Quando a geração mais nova chega, que hoje já estão quase os mais velhos estão quase se aposentando, eles já chegam num ambiente que tinha essa característica. Esse trabalho de equipe foi para construir o programa, consolidar o programa, ter como característica a responsabilidade institucional. A gente que continuou e consolidou o caminho de seguir as regras, de criar regras a partir das regras da CAPES,
mas não para nos autodestruirmos, pois há um limite que se tu fizer uma coisa que vai minar as relações no PPG, não vale a pena. Sempre procuramos estabelecer relações amistosas, mesmo que se tu não goste de alguém, isso é uma coisa individual. E nós tentamos passar isso para a próxima geração, de existir uma coisa coletiva. O limite é a preservação das nossas relações, a existência de uma força coletiva, algo que passa de geração em geração. Fim da citação. Diante da análise das entrevistas, o presente estudo considera que o sucesso institucional do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS se associa a uma conjuntura de fatores que convergem para a produção de um grupo disposto a jogar o jogo da excelência acadêmica, entre os quais o doutoramento de algumas docentes de universidades estrangeiras foi um elemento contextual relevante para o aprendizado de diferentes modelos de fazer acadêmico. Acontecimento que tanto facilitou a criação de redes de colaboração, quanto aprofundou a internalização característica da URGS. Ainda nessa direção, o vínculo com a sociedade civil e o poder público convergiram para a definição de uma sociologia preocupada com o impacto social do conhecimento científico. Esses ditames, entendidos na condição de uma energia social, foram cruciais para a acumulação de capital científico institucionalizado. Mediante o acúmulo de poder temporal, as agentes colocaram-se na disputa pelos sentidos da pesquisa sociológica, concorrendo pela definição dos critérios de hierarquização do campo. É também pela ocupação de posições que se dá a acumulação de capital informacional utilizado no ajustamento das ações às demandas deste microcosmo e do cosmo global. No mais, a cultura institucional da URGS integra o cenário de formalização de regras, que no âmbito interno demarcou critérios para o ingresso e permanência na pós, juntamente de um perfil exigido na seleção de novas docentes e discentes, assim instaurando uma contínua uniformização das integrantes do programa, atitude igualmente influenciada pela avaliação da CAPES. Concomitante, determinou-se uma gestão colegiada do programa, priorizando a conciliação de interesses e a manutenção do espírito coletivo do grupo, pois é justamente nessa classe de hábitos que reside a coesão das agentes. Ademais, observa-se, por intermédio da objetivação da experiência socialmente construída, a potencialidade do PPGS em reproduzir jogadoras ajustadas ao jogo e selecioná-las. Com base nisso, estou encerrando, propõe-se que o programa é composto por diferentes gerações docentes, que gradualmente formularam uma herança cultural acerca do campo científico transferida entre as agentes. Entende-se tais classes enquanto tipos ideais. Nesse sentido, neste recorte, a primeira geração seria das construtoras institucionais, que ingressaram na universidade entre 1970 e 1980. Agentes que eram inicialmente empurradas pelas instituições, seguindo as determinações da CAPES e da URGS, que não se limitam a construtoras do programa porque atuaram igualmente na construção do próprio campo acadêmico da sociologia no Brasil. A segunda geração seria a das arquitetas, adentrando na década de 90 e dando continuidade ao aprimoramento da gestão do programa de pós-graduação. Juntas, elas administraram conflitos internos e externos, armazenando na objetividade da instituição um modo de pensar, o que implicou, aliás, a exclusão de algumas construtoras, cujo hábitos não acompanhou as transformações do campo. Posteriormente, aos anos 2000, ingressaram as herdeiras, docentes formadas pelo PPGS, já uma instituição de excelência, sendo destinada a elas a incumbência de formar as futuras gerações. Esse grupo divide-se em herdeiras diretas e indiretas, dado que, como se viu, a herança inerente ao espaço constituído é apropriada de maneira desigual. Por fim, as imigrantes, professoras vindas de outras universidades ou programas, como é o caso da antropologia, que são selecionadas pela sua capacidade de jogarem o jogo com seriedade. Em síntese, em suma, identificamos 5 eixos ligados ao sucesso: a cultura institucional da universidade como um todo, a acumulação de capital científico institucionalizado e informacional, a uniformização do corpo docente, a institucionalização de normas e de uma gestão coletiva, a capacidade de produzir herdeiras e selecionar jogadoras externas ao programa e o espírito de coletividade do grupo, postulando então a existência de gerações docentes, retomando rapidamente, construtoras, arquitetas, herdeiras diretas e indiretas, imigrantes. É isso, gente. Obrigado. Inclusive, quero aproveitar
para que a gente faça convênios, que a gente faça parcerias. Eu acho que, pelo menos da minha parte, eu tenho certeza que, pelo corpo docente que tem o nosso departamento, que, sem dúvida, a gente está completamente aberto a isso, né? E parabéns também, eu trabalhei com o arquivo do CNPq, então, para mim, foi um prazer enorme, e te agradeço por oferecer esse suporte, né, tanto para mim quanto para outros pesquisadores. E agradeço também a exposição brilhante da Lidiane, que eu já tinha visto antes em Florianópolis, né, mas hoje com mais requinte, aqui mais perto, e também a exposição do Luiz Augusto, que tem um projeto de memória institucional que é, digamos assim, a inspiração para o projeto de memória da UNB. Então, tudo que a gente tenta fazer aqui, eu olho lá no site do Projeto Caminhos, do IESP, e falo, olha, isso aqui é muito interessante, então vamos tentar fazer aqui em Brasília também. Então, eu acho muito importante que os projetos de memória continuem, digamos assim, cooperando para que se floresçam cada vez mais pelo país projetos de memória institucional e trabalhos sobre história das ciências sociais.